Aluno nota 10, hoje eu vou direto ao que interessa. Vou lhe mostrar um jeito fácil de resolver função afim ou função do primeiro grau. Se você tiver força de vontade de ficar comigo até o final deste vídeo, não terá dificuldade em resolver questões deste assunto. Eu só te peço uma coisa, que você deixe seu like, inscreva-se para fortalecimento do canal. Vem comigo. Função afim ou função do primeiro grau. O que é uma função afim? É uma relação entre dois conjuntos. Você pode dizer, professora, cite um exemplo. Temos aqui esta função f de a em b. O que significa isso? Uma função f de a em b que existe um domínio, ou seja, um x, gerando um y, ou seja, uma imagem. Temos aqui esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, onde o 2 está gerando o 6, o 4 está gerando o 8, o 6 está gerando o 10, ou seja, o conjunto que gera é chamado de domínio. O conjunto que está sendo gerado, ele é chamado de quê? De imagem, ou seja, sempre o x, ele representa o quê? O domínio da função, que são os valores que estão gerando. O y, sempre ele representa o quê? A imagem da função, que são os valores que estão sendo gerados. Observando esses dois conjuntos, nós podemos observar o seguinte, que no conjunto A, o algarismo 2 gerou o algarismo 6 em B. O algarismo 4 gerou o algarismo 8 em B. O algarismo 6 gerou o algarismo 10 em B. E observe que no conjunto B, o algarismo 13 não teve nenhum valor em A que gerou o 13. Observe o seguinte, todos os elementos do conjunto A que estão correspondendo um elemento em B, eles que geraram são o quê? O domínio da função. Todos os elementos de B que foram gerados a partir de um elemento de A, eles são o quê? A imagem. E quem é o contradomínio da função? O contradomínio da função sempre será todos os elementos do segundo conjunto. Agora, nós vamos identificar quem é o domínio, a imagem e o contradomínio desta função, observando esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Quais são os algarismos que representam o domínio? São os algarismos 2, 4 e 6. Por quê? O 2 gerou o 6, o 4 gerou o 8 e o 6 gerou o 10. Então, aqui, o domínio da função será igual 2, 4 e 6. Quais são os algarismos que representam a minha imagem? São os algarismos do elemento B que foram gerados a partir de um algarismo do elemento A. Os que foram gerados foram o 6, caso aqui a minha imagem, o 8 e o 10. Por que eu não vou colocar o número 13 na imagem? Porque não tem nenhum algarismo em A que gerou o 13 em B. Agora, quem é o contradomínio desta função? São todos os algarismos do último conjunto. Mesmo que tenha um que não foi gerado a partir do primeiro conjunto. Neste caso, o contradomínio será igual a 6, 8, 10 e 13. Agora, eu quero saber quem é a lei de formação da função.
A função afim, ou função do primeiro grau, ela possui esse formato. Y é igual a x mais b, onde esse a ele é chamado de coeficiente angular, que é a parte variável. O b ele é chamado de coeficiente linear, que é a parte fixa. Vamos observar a relação entre esses dois conjuntos? Por exemplo, de 2 para chegar em 6, aumentou quantas unidades? 4. De 4 para chegar em 8, aumentou quantas unidades? 4. De 6 para chegar em 10, aumentou quantas unidades? 4. Então, quem será a lei de formação desta função observando esses dois conjuntos? Será y igual o meu domínio, que no caso eu falei que o domínio sempre representa quem? O x. Neste caso, o domínio da função é o primeiro conjunto. Então, aqui, ó, o meu domínio é x mais... Para eu formar o conjunto B, o que nós fizemos? Nós acrescentamos 4 unidades. Então, a lei de formação desta função será y igual a x mais 4. Nós vimos a introdução de função afim ou função do primeiro grau. Agora nós vamos ver como é cobrado no Enem e em concurso. A primeira pergunta diz assim: na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 35 mais um custo variável de R$ 15 por unidade produzida, sendo C o custo da produção e N o número de peças produzidas. A letra A pergunta qual a lei de formação da função. Nós sabemos que a lei de formação da função afim, ela possui esse formato. Y é igual a x mais b, onde o A é chamado de coeficiente angular, que é a parte variável, e o B ele é chamado de coeficiente linear, que é a parte fixa. E sempre o coeficiente linear, ou seja, a parte fixa, é onde a reta corta o eixo y em uma função afim ou função do primeiro grau, porque a função afim, o gráfico dela é uma reta. Neste caso, o problema ele está se referindo a custo de produção e número de peças produzidas. O y ele será substituído pelo quê? Pelo C de N. Então, C de N será igual. Neste caso, quem é a parte variável? A parte variável é de R$ 15. Será 15 vezes N. Por que N? Porque é R$ 15 por cada unidade produzida. Mais o valor de B. Quem é o B? O meu B é a parte fixa, que é 35. Então, aqui eu tenho a lei de formação desta função. A letra B pergunta qual o custo da produção de 20 peças. O que é que eu faço para eu descobrir? Eu vou repetir a lei de formação desta função, C de N igual 15N mais 35. Onde tiver o N, eu vou substituir por 20. Então, C de 20 será igual a 15 vezes 20 mais 35. Eu já sei na minha mente que 15 vezes 20 é igual a 300. Se você não sabe, pode fazer a conta do lado. 15 vezes 20. 0 vezes qualquer número é 0. 2 vezes 5 é igual a 10. Eu vou colocar o 0 e vou elevar o número 1. 2 vezes 1 são 2, mais 1, 3. Fazendo aqui esta adição, vou conservar o 0. 0 mais 0 é 0. Vou conservar o 3. Então,
15 vezes 20, como eu já tinha dito, 300. 300 mais 35 é igual a 335. Então, o custo da produção de 20 peças é igual a R$ 335. A segunda pergunta diz assim: o gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Letra A, y igual a 2x menos 3. Letra B, y igual a menos 2x mais 3. Letra C, y igual a 1,5x mais 3. Letra D, y igual a menos 1,5x mais 3. Letra E, 3y igual a menos 2x. Observe que eu falei para você que onde a reta ela está cortando o eixo y, é a minha parte fixa, ou seja, o valor do meu B. Aqui eu já sei que o meu B vale quanto? Vale 3. Então, eu já sei que a resposta correta é a letra B, ou letra C, ou letra D. Mas, faremos os cálculos. Eu sei que o formato da lei de formação da função afim é y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular, que é a parte variável, o b é o coeficiente linear, que é a parte fixa, é a parte onde a reta ela corta o eixo y. Agora, como que eu faço para eu descobrir o valor desse coeficiente angular? Ou seja, o valor do a. O valor do a ele será igual à variação de y sobre a variação de x. O que significa isso? Significa que é o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Observe que aqui nós temos dois pares ordenados. Esse par ordenado eu tenho que ele é 0 em x e 3 em y. E esse segundo eu tenho que ele é menos 2 em x e 0 em y, ou seja, a partir desses dois pares ordenados, eu vou descobrir quem é o valor do meu a, do meu coeficiente angular. Eu vou chamar esse menos 2 de x1 e esse 0 de y1. Sempre o primeiro valor é o valor do x, o segundo valor é o valor do y. Aqui eu vou ter x2, y2. Agora, eu vou fazer esse cálculo. Quem é o meu y2? 3 menos meu y1, 0, sobre. Quem é o meu x2? 0 menos meu x1, menos 2. 3 menos 0, restou 3, sobre. Aqui eu tenho 0 menos 2. Quando eu tenho um sinal fora do parênteses e um número aqui dentro do parênteses, o jogo de sinal que eu tenho que efetuar é o jogo de sinal da multiplicação. Na multiplicação, sinais iguais fica positivo. Como aqui, menos com menos fica mais. Se eu tivesse mais com mais, também ficaria mais. Então, aqui fica 2 positivo. Observe que no resultado não tem nenhum número fracionário. Então, o que é que eu faço? Eu divido. 3 dividido por 2, eu sei que é igual a quanto? 1,5. Se você não sabe na mente, pode fazer a divisão. Vou fazer aqui a divisão. 3 dividido por 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que anda mais próximo de 3? 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2, restou 1. O 1 é menor que o 2. O que é que eu faço? Eu ponho a vírgula no quociente para acrescentar o 0 ao meu resto, que era o 1. Ficou 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 são 10. 10 menos 10, restou 0. Encontrei o mesmo valor. Então, aqui eu já sei que o meu y é igual a, que eu encontrei, que foi 1,5, vezes o x, mais o valor do b, que o b, eu disse que no gráfico é onde a reta está cortando o eixo y. O meu b, mesmo sem fazer cálculo, eu já sei que é 3.
Então, qual é a minha resposta correta? A minha resposta correta é a alternativa C, mas você pode se perguntar, professora, mas se eu quiser realmente tirar a prova, se realmente o valor desse B está certo, é 3 mesmo, como que eu faço? Você pode repetir a lei de formação da função, que é y igual a x mais b. Você pode substituir o valor de y e o valor do x em um desses dois pares ordenados. Eu vou fazer para você tirar a prova real substituindo nesses dois pares ordenados para você ver como o cálculo realmente está correto. Vou pegar primeiro este par ordenado, 0 e 3. O meu y é 3, que será igual ao valor do A, que nós encontramos que foi 1,5, vezes o valor do meu x, que é 0, mais o valor do B. 3 será igual a 1,5 vezes 0, restou 0, e aqui sobrou apenas o B, ou seja, o meu B é igual a 3. Agora, eu vou repetir a lei de formação da função, novamente, y igual a x mais b, e vou substituir nesse segundo par ordenado o valor do y e o valor do x. O y é 0, que será igual ao valor do A, que é 1,5, vezes o valor do x, que é menos 2, mais o valor do B. Esse B eu vou colocá-lo no primeiro membro. Como ele vai mudar de membro, ele também muda de sinal. Se ele está positivo, ele vai para o primeiro membro negativo. Será igual 1,5 vezes menos 2 é menos 3. Porque na multiplicação, sinais diferentes fica negativo. Ao lado desse 1,5, você não está vendo nenhum sinal. Quando não aparecer, você tem que saber na sua mente que existe um mais oculto. Mais com menos fica menos. 1,5 vezes 2 é menos 3. Como a variável está negativa, o que eu faço? Eu multiplico por menos 1, porque a variável ela não pode ficar negativa. Então, eu multiplico por menos 1 os dois membros, tanto os valores que estão no primeiro membro, quanto os valores que estão no segundo membro. Menos b vezes menos 1 fica b, que será igual a menos 3 vezes menos 1, resta 3. Resumindo, como eu fiz para eu resolver este cálculo de maneira rápida? Eu encontrei o coeficiente angular por meio desta fórmula, variação de y sobre variação de x, onde a variação de y é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, substituindo aqui nesses dois pares ordenados que o gráfico já me deu. Em seguida, eu vi que onde a reta ela corta o eixo y é o valor de quê? É o valor do meu B. Na hora de um concurso, você não vai perder tempo querendo descobrir se realmente o valor do B está certo, não. Porque vocês viram por meio desse exemplo que realmente onde a reta corta o eixo y é o valor certinho do B. Que o B sempre é o quê? Sempre é a parte fixa. Pegou o macete? Não perca minhas próximas aulas. Tchau, tchau!